Você sabe como criar profundidade em uma paisagem como essa? Criar aqueles vários planos? Sabe como escurecer, por exemplo, essa vaca eu usei, não cheguei a usar preto, foram pretos cromáticos. Você já conhece o que é preto cromático? Então, nessa aula, eu vou explicar detalhadamente para você como criar pretos cromáticos, como criar cinzas cromáticos, ou seja, como misturar as cores, lidando com os tons de verde, para chegarmos a esses diferentes tons para esta paisagem. Ou seja, nessa aula eu vou explicar como fazer um estudo de cores completo, onde eu vou abordar todas as etapas para a gente chegar nesses estudos que depois serão muito úteis para todas as paisagens ou todas as pinturas que tiver verde que você for utilizar. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, convido você para mais uma videoaula. Vem comigo. Bom, então vou falar um pouco aqui sobre as cores que eu vou utilizar para a execução dessa pintura. A única que eu vou usar das tintas importadas vai ser o branco da Winsor & Newton, da série Artes, que é a série profissional aí da Winsor & Newton. Aí eu vou usar a marca Corfix, as tintas a óleo número 35 e 37, que é os pigmentos amarelo cádmio claro e amarelo cádmio escuro, vermelho cádmio alaranjado, equivale a um laranja, vermelho da China, alizarin crimson, dois azuis, azul ultramar e azul da Prússia, e o verde, é o verde cúprico claro. Esse verde equivale a, no caso, se você está em outro país ou se vai comprar uma tinta importada, ao Phthalo Green, que ambos têm o pigmento, né, PG36, que é aquela informação, né, que eu tenho um verde novo, que é aquela informação que mostra o pigmento que foi feito a tinta, no caso aqui PG36, que é o mesmo do pigmento aqui, ó, PG36 também, fica bem pequenininho, bem difícil de ver, mas com essa informação, caso você não esteja no Brasil e não encontre o verde cúprico claro. E o verde cúprico claro não dá para ser substituído pelo verde esmeralda, que é mais conhecido dos nacionais, porque o verde esmeralda é muito frio, muito azulado. Eu vou usar para identificar a forma, porque eu tenho que preparar as cores, né? Eu vou usar essa foto impressa para fazer alguns testes de cor, mas eu vou usar especialmente também a imagem digital, pelo seguinte motivo, ó, dá muito mais visibilidade das cores, né? Eu tenho aqui, ó, alguns tons que eu consigo perceber melhor, os tons de verde, do que aqui, veja só, nessa impressão do lado da cabeça da vaca. Deixa eu travar aqui. Do lado da cabeça da vaca, eu tenho essa parte que eu consigo ver nitidamente claro, um tom de verde escuro, meio cinzento, e outro tom mais acima. Na foto impressa, não fica muito claro isso, inclusive não dá muito contraste entre a cabeça da vaca e o fundo. Fica quase tudo igual, então eu vou utilizar. Mas eu tenho a foto impressa para me fazer alguns testes de cores aqui. Bom, em que eu me baseio para, assim, qual ponto de partida para que eu possa misturar as cores? E é sempre o círculo cromático. Eu tenho esse círculo cromático aqui, que eu já inclusive ensinei como fazer, está aqui no meu canal. Tenho também as cruzes cromáticas e os cinzas cromáticos, que tem muito a ver com esse vídeo, com essa aula. Porque aqui na cruz cromática, onde eu já ensinei, eu tenho 4 parâmetros de resolver, de misturar a cor. Porém, eu tenho o verde, né? Que é o oposto do complementar no círculo cromático, ou seja, são cores que estão do lado opostos. Então é para baixo aqui, eu vou usar verde e vermelho, vai escurecer bem. Porém, veja só, eu tenho verde e vermelho que escurece bem. Se eu usar uma cor que é vizinha, no caso, o laranja que é vizinho do vermelho, não é exatamente oposto. Então eu vou escurecer, mas não tanto. E aí vai dar uma outra coloração que a gente vai ver já já. Agora eu tenho que clarear. Clarear, aí eu tenho opções de lidar com a cor para os dois lados. Veja, eu tenho verde. Se eu misturar com amarelo, vai ficar um verde quente. Se eu misturar com azul, vai ficar um verde frio. Então nessa paisagem não tem muitos verdes frios, embora eu tenha, mas tem a predominância de verdes amarelos. Então eu vou usar basicamente esse lado da cruz cromática, esse também,
e para cima, que é acrescentando branco. Porém, acrescentando branco, a cor fica muito viva, sai completamente fora desses tons. Então, onde a gente entra nos cinzas cromáticos, ou seja, eu acrescento branco, só que eu acrescento a cor complementar também, só para a gente entender a origem das misturas, né? De onde que vem esse pontapé inicial, qual que é o ponto de partida que eu me oriento para misturar as cores. Então é sempre com base nessas três informações: círculo cromático, cruz cromática e cinzas cromáticos. Então agora, a partir disso, eu vou fazer aqui um pouco das misturas demonstrando. Bom, então agora vamos aos testes, né? Como eu disse, eu já coloquei as cores aqui, cada um no seu devido lugar. Azul da Prússia, alizarim, vermelho da China e o verde cúprico. Amarelos cádmicos, importante que o amarelo seja cádmio, viu? Outros tipos de amarelo que contenham branco em sua composição podem dar bastante problema. Veja, em tese, a gente sabe que verde e vermelho é a cor que vai dar preto. Então, eu utilizo verde e vermelho. Essa mistura tem que ficar equilibrada, ou seja, não pode predominar verde demais, nem pode predominar vermelho demais. Aí eu vou misturando na própria paleta, né, ou na própria superfície, a gente já dá uma dica da cor que vai ficar. Então eu tenho uma cor muito escura, semelhante aí ao preto, que é chamado de preto cromático. Porém, se eu utilizar o verde, né, verde cúprico, que, lembrando, se fosse o esmeralda, eu ficaria um pouco pro lado roxo, com o alizarim crimson, aí eu tenho um escuro também, ó. Veja que está predominando verde. Quando eu puxo no prato, dá para perceber isso, né? Estou usando um prato grande de isopor aqui para fazer a mistura. Então, vou acrescentar mais. Então, dá uma mistura bem semelhante à anterior. No vídeo é praticamente igual, mas pessoalmente a gente já percebe que quando eu utilizo o alizarim, fica um pouquinho mais forte, mais acentuado, do que quando eu utilizo o vermelho da China, né, que não fica assim tão acentuado. E agora eu vou usar uma outra, vou pegar um pouco mais aqui de alizarim, uma outra possibilidade de criar um preto bem intenso, né, que a gente chama de preto cromático, que é o alizarim mais o azul e mais o verde, ou seja, uma tríade, né? Pois são as três cores, né, de valores quase, pode-se dizer, mais baixo, né? Eu vou criar um preto de bastante intensidade e um preto frio, né? Ou seja, semelhante ao que a gente tem do Lamp Black. Então esses são os tons, ó, misturando na paleta, dá para perceber que ele fica ligeiramente para o lado do roxo, né? Então essa é a tríade, né? Eu vou colocar aqui, ó, na mistura. É legal da gente fazer esse gabarito, né? Então aqui foi verde mais o vermelho, porque isso vai servir para a gente por muitas e muitas outras vezes que formos pintar. Aí eu coloco só os números de cada tinta, né? No caso 104, do alizarim 89. Então o resultado dessas três cores juntas foi esse tom bem escuro. Agora, veja só, eu tenho esse aqui que foi proveniente do verde mais o vermelho, que também é muito parecido. A gente só vai identificar bem a mistura desses dois, assim, a diferença, né, entre os dois, quando se coloca branco. Então esse aqui é o vermelho da China, que não é tão escuro assim, né? E agora o do meio, que foi só um pouquinho em cima, né? Que aí fica perto os três. Que aí dá pra... É legal da gente ter e comparar um com o outro, né? Que esse aqui de cima ficou sendo o vermelho alizarim junto com o verde. Então aí são três pretos diferentes, né? Cada um com diferentes características.
E aí eu vou agora acrescentar, inclusive, mais branco em cada um, que a gente vai ver uma especificação mais nítida de separação entre um e outro. Se eu pegar esse último aqui por branco, ó, aí ele já puxou para um tom mais... esse agora qual que foi, né? Sim. Nossa, comecei a ficar meio perdido aqui. Foi o que tem 3 tons, né? Esse aqui. E aí, quanto mais branco eu vou pondo, naturalmente ele vai ficando mais claro. Com isso eu percebi que esse tom ficou bem mais neutro, né? Comparado aos demais. Agora vamos para o próximo, que foi esse mesmo tom aqui, é o primeiro, né? Com vermelho e branco. Aí já cria uma cor quase que sépia, né? É o primeiro mesmo, esse aqui, que tem o vermelho da China. Então, o legal desses escuros é colocar cores brancas. A gente só vai perceber a diferença dos escuros ao adicionar cores mais claras, né? Nem vou chegar a colocar 2, não. Esse aqui provavelmente vai puxar um pouco. Bem semelhante ao anterior, um pouco menos quente, talvez, né? Mais frio, por predominar um pouco mais de verde. Esses são tons que a gente pode se chamar de neutros. Por que são neutros? Porque não puxa nem para um nem para outro. Por exemplo, eu vou pegar esse preto cromático aqui e vou acrescentar muito verde nele. Ou seja, eu tenho um verde muito escuro, que foi a tríade, né? Verde, vermelho e azul, só que predominando o verde. Que foi esse. Então eu tenho, esse é chamado de mais frio, né? Vou colocar branco, né? Aí eu vou ver que ele vai ficar um pouco mais com esse tom, que está puxando um pouco mais para o lado do verde, que pode ser aí um pigmento considerado mais frio. A gente não vai usar esses tons, mas é só a fim de já, porque às vezes não usa diretamente, mas eles vão ajudar muito. E os tons mais quentes são esses mesmos tons escuros, né? No caso que eu estou juntando tudo para deixar de lado. Ou seja, verde, de novo, vermelho e azul. A tríade, né? A mesma tríade de antes. Só que agora eu coloco muito vermelho. Dessas cores, o vermelho é considerado mais quente. E aí, se nessas cores eu coloco o branco, se predominou o vermelho, aí vai puxar um pouco para o roxo. Roxo, na verdade, tanto o violeta quanto o verde são tons que podem tanto ser frios como quentes. Depende do que estiver próximo a eles, né? Mas aqui, mais uma vez, dizendo só a fim de a gente reconhecer a diferença, até para entender as luzes lá na frente. Agora, o que a gente vai usar mais? Os verdes amarronzados. Verdes amarronzados são verdes que eu utilizo verde com laranja. Aqui o espaço ficou pequeno para isso, né? Você pode se organizar melhor aí, porque eu acabei pondo cinzas demais. Seria esse aqui, ó. Marrons, né? Que é a mistura, vou colocar aqui a provinha, né? É verde mais laranja. Aí são chamados de marrons. Né? Esse é o 89 e esse aqui é o 40. Esses testes de cores são muito úteis para a gente mais à frente. Depois vocês vão entender melhor isso. Então, se você quiser tons mais amarronzados, o verde, ó, quanto mais laranja eu coloco, mais marrom eu vou ter. Até chegar a um tom que se assemelha aí a um terra siena natural, por exemplo, ou um terra siena queimado.
porque tem alguns capins que são um pouco mais amarronzados. Agora vamos chamar os verdes. Verdes que a gente chama de verde abacate, né? Que é verde com laranja, só que pouco laranja e amarelos. Aí eu faço escalas desses tons, né? Eu faço assim, ó. Esse vai ser muito utilizado, amplamente utilizado na pintura de paisagem, né? São verdes que a gente pode chamar de verde abacate, também é conhecido como verde militar, verde musgo, verde oliva, porque tudo se assemelha a esses tons, né? Então vamos aqui, ó, verdes abacates, né? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou colocar o gabarito aqui para a gente lembrar depois. Verde abacates, eu vou colocar verde mais laranja, o laranja em pequena quantidade, né? E o amarelo. Bom, o amarelo vai ser assim, ó. Eu coloco um tanto, né, nesse primeiro. Então, que deu esse resultado. Agora eu vou colocando mais. E aos poucos, cada vez que vai passando, vai clareando mais. Lembrando que se eu colocar somente amarelo, a cor vai ficando muito viva. A gente vai ver daqui a pouco. Então eu preciso colocar amarelo e laranja ao mesmo tempo. Então tem uma escala de verdes, né? Falo de verde abacate porque quem já teve a oportunidade de ver o abacate amadurecendo, à medida que vai ficando mais velho, vai se aproximando do estágio mais avançado de amadurecimento, ele vai se tornando mais amarronzado e ele mais, digamos que mais no ponto de comer, né, no caso mais maduro, ele fica uma tonalidade ligeiramente amarelada. Depende, é claro, do abacate. Mas então essa é uma tonalidade que vai ser muito usada nessa paisagem. Então aqui eu vou fazer alguns testes na foto aqui do que já foi feito até agora, né? Então eu tenho aqui alguns verdes, seriam esses, né? Semelhante a esse. Aí assim, quanto mais eu acrescentar de laranja junto aos verdes, mais natural fica, né? E assim, quanto mais aquela mistura ali que eu deixei no canto que tinha bastante vermelho, não, bastante laranja, é que fica esses tons de marrom. Do capim, representando o capim seco. Verde com vermelho, né, no caso, seria esses tons aqui, ó, bem escuros. E às vezes tem um verde que, igual esse, não é nem muito escuro e nem muito claro. Então a gente vai misturar os dois. A gente vai pegar um pouco do verde, acrescentar um pouco do escuro. No caso, o escuro que eu estou me referindo são os pretos, né? Cromáticos. E passar junto aqui dos dois, né? Aí, caso precise, tem alguns claros que são meio pálidos, que a gente vai ver agora, eu vou acrescentar um pouco de branco com misturas de amarelos. Então tem esses verdes, que são chamados de verdes pálidos, né? Que é o que vai ser muito utilizado em toda essa paisagem. Então são esses os testes de cores, mas eu vou explicar melhor, foi só para a gente fazer uma interação aqui dos estudos do verde. Apesar desse estudo ser direcionado para uma determinada pintura, mas eles podem ser aplicados em várias pinturas de paisagens, né? De paisagens diversas. Verde, agora com amarelo, que seria essa parte aqui, ó, verde, onde está escrito verde e amarelos, né? Então eu vou usar verde no primeiro, verde no segundo. Aqui é até legal que ficou próximo aqui do verde com amarelo e laranja, porque agora vai ser só verde e amarelo para que a gente veja essa questão da cor mais viva ou da cor menos viva. Não, somente verde e amarelo,
a cor fica bem viva, né? Ou seja, na linguagem mais técnica, a cor fica saturada, bem mais saturada. E quanto mais eu utilizar o amarelo, mais claro vai ficando. Aí é legal que a gente vai descobrindo a gama de cores que a gente encontra pronta. Por exemplo, tem algumas séries de verde, chamados de verde inglês, que, né, é exatamente ou aproximado a essas misturas de verde inglês claro, são semelhantes a essas cores. O verde, quando eu ponho laranja, ele fica semelhante ao verde VC. E agora o verde, colocando o branco não, o amarelo cádmio claro, aí ele vai ficar um dos verdes mais luminosos. Pode-se dizer que chega quase a ser aquele verde neon, né? Porque se destaca muito. Fica bem intensa a cor. Não é o caso aqui desse que nós vamos utilizar. Então, são verdes bem vivos, bem saturados, né? Quanto mais verde eu vou, mais amarelo eu vou pondo, mais claro vai ficando. Isso mostra, né, essas diferenças de lidar com os verdes, né? Tem os tons muito escuros, que ao colocar branco fica cinza. Eu tenho os tons médios, que seriam esses verdes com laranja e amarelo. Tem os tons claros, que ficam muito saturados, que vai precisar de vermelho. É tanto que se eu coloco esse mesmo tom claro aqui, eu vou colocar aqui mais vermelho, né? Mais 57, por exemplo. Nessa cor aqui, ó, que é o verde, ele vai puxar um pouco para uma cor mais pálida. É claro que assim, eu acabei colocando demais, né? Então, eu vou voltar aqui no verde, vou voltar no amarelo, para que o vermelho seja um adicional e não a cor principal, porque senão fica muito pro lado do marrom. Então, aqui mais uma vez eu tenho tons ligeiramente amarronzados, porque é o que vai ser muito utilizado nessa pintura. É um pouco semelhante a esse tom também. Lembra um pouco os tons de ocre, né? Ocre poderia ser uma cor misturada aqui também. Esse mesmo tom de amarelo com laranja para criar esse tom. Agora vamos supor que eu acrescente nesse tom. Vamos supor não, vamos fazer um teste aqui para a gente ver o que acontece. Nesse tom esse tom de amarelo, né, meio esverdeado, com branco, aí a cor fica o que a gente chama de cor pálida, né, verde pálido, verde neutro. Tem muitos verdes nessa paisagem, inclusive, que vão ser assim, ó. Você quer a fim de entender o que foi feito em cada um, né? Verde mais branco. Então a cor, ela dá uma certa... É uma magia, né? Essas cores. A gente vai percebendo o que vai acontecendo à medida que vai fazendo esses testes. Todos esses cinzas, né? Verdes é assim. O que são cinzas verdes? São cores... Cinzas são cores neutras. Ou seja, aquela cor que não tem inclinação para nenhum lado. Ele é neutro. Então, o que eu posso fazer também? Eu tenho aqui esse tom que eu deixei separado, que é o verde, o preto cromático, né? A mistura de azul com a mistura de alizarim com a mistura de verde, preto cromático. Aí, nesse preto, eu faço uma escala de cinza, onde eu tenho aqui um cinza escuro, porque tenho pouca quantidade de branco, depois um cinza mais claro, médio, né, porque eu vou aumentando branco até chegar no cinza mais claro ainda. E aí o que eu posso fazer? Misturar esse cinza aos tons de amarelo, de verde, né? Só que tem que ser equivalente. E aí surge uma pergunta.
Vou fazer aqui alguns tons de verde. Verde, que acho que vai ser a cor mais utilizada nessa paisagem, que eu vou fazer o teste, que aqui é verde com amarelo escuro e laranja. Aí eu faço equivalente. Enquanto eu vou fazendo aqui, que agora eu vou só clarear, né? Vou fazer tons mais claros à medida que eu vou fazendo tons mais claros, colocando mais amarelo. Eu vou explicar uma pergunta que surgiu até com uma aluna no curso presencial, mas eu não posso, ela perguntou o seguinte: eu não posso colocar o verde e neutralizar com cinza, ao invés de fazer cinza cromática, acrescentar cinza, não posso acrescentar o cinza proveniente do preto e branco? Bom, a minha resposta é não, porque os grandes coloristas de todos os tempos não se utilizavam de muito branco, de muito preto, né? Eles sempre buscavam misturas de cores. Então eu aconselho a fazer, até porque o preto, ele é um cinza muito neutro, extremamente neutro, ele não puxa para lado nenhum. Esse cinza que eu fiz aqui, ó, já vai puxar para um dos lados. Então o que eu preciso pensar? Eu preciso somar, então eu vou colocar aqui nessa ordem esses cinza, esses verdes, né? O que eu coloquei verde e cinza, só para a gente entender. Um verde mais escuro, um verde um pouco mais médio, um verde um pouco mais claro. Esse mais claro eu vou até colocar um pouco de branco, para que ele fique mais claro de fato, né? Tava bem semelhante ao anterior. Então esse foi a mistura assim. Só a fim de não esquecer depois, eu vou pôr as 4 cores que eu utilizei aqui, que foram o verde, mais o amarelo escuro, né? O amarelo cádmio escuro, é importante lembrar que é um pigmento puro que não tem branco. Tem alguns amarelos que não são de cádmios, que tem branco, eles não são aconselháveis. Então esses tons foram a mistura de verde, amarelo e laranja, com uma observação que no último tom aqui teve branco. Aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar esse no de cima mais esse, que é um preto cromático, na verdade um cinza cromático, porque tem branco, mais esse, e no final mais esse. Aí só para a gente ver o resultado, né? Vamos misturar esse com esse, esse com esse e esse com esse. Acho que dá para arrumar para cima aqui, né? Aí agora a gente consegue identificar os resultados. Vamos misturar esse verde, que é mais escuro, com... É interessante misturar valores equivalentes, viu? Ou seja, tom escuro mistura com tom de verde escuro, mistura com cinza cromático escuro. Aí eu tenho cores, tons de verde, eu vou até esparramar mais pálidos do que eles estão. Aqui bem vivo, né? Aí quando eu ponho esse cinza, e o legal é que mantém mais ou menos o valor, não clareia. Se eu coloco um cinza muito claro, eu vou clarear. Se eu coloco um cinza muito escuro, eu vou escurecer. Aí com isso, esse tom é um tom muito predominante nesta paisagem que eu estou preparando esses cinzas para fazer esse estudo, né? Veja que esse é o tom quase que de predomínio. Quando eu coloco aqui do lado, ó, pertinho, eu percebo isso, é um verde ligeiramente pálido, né? Eu posso até acrescentando um pouco mais de laranja depois também para ir chegando nos tons. Mas é uma base que eu vou partir desse princípio. Mistura de verde. E agora no último também, ó, vai dar semelhante a esse aqui que eu já tinha feito, né? Que foi essa mistura, esse é um caminho diferente para chegar no mesmo lugar. Então são verdes mais pálidos. É importante que a gente saiba como fazer esses verdes pálidos. Esses verdes pálidos é que dão a sensação de profundidade
em uma pintura, dá uma sensação de distanciamento. Se eu colocasse só branco, não daria muito certo. Então aqui eu tenho esses verdes, ó, que são assim, mais pálidos. É claro que para essa cor aqui, ó, ela ainda está faltando um pouco de laranja. Então, por exemplo, se eu pegasse esse aqui e acrescentasse um pouco mais de laranja, ainda voltasse no amarelo, eu ia chegando. Mas o ponto de partida é esse. Laranja, uma pitada de vermelho, que é uma cor mais intensa, né? E aí se ficar forte demais, mas é mais ou menos essa aqui mesmo. Aí eu chego na cor de predomínio, que é esse. Bom, agora fazendo isso, a gente percebeu uma semelhança muito grande. Então são verdes, né? Esses verdes aqui que a gente chama de pálidos, porque eles têm tons de cinza, e ainda acrescentando mais laranja ou mais vermelho. E se você for mais puritano e não gostar de usar o laranja, pode fazer o laranja pela mistura de vermelho com amarelo que dá na mesma. Então, mais é igual. Aqui teve um pouco mais, tanto do laranja, um pinguinho, né? Quanto um pinguinho do vermelho, para que a cor venha mais para esse lado um pouco mais quente, considerando que o verde é um verde claro. Então essa foi toda um estudo assim mais aprofundado e mais abrangente do verde. Na verdade, faltou um tom, que seria esse mais... Vou pôr o teste aqui para vocês verem. Que seria o próprio verde mais branco. Foi a única coisa que eu posso dizer que faltou de fato, né? Porque esse verde com branco vai ficar uma cor bem viva, né? Bem saturada. Esse aqui já vai ser mais usado talvez em mar, dependendo do caso, né? Aí só para a gente entender o verde quando misturado ao branco, né? Aqui não tem uma porcentagem específica, é interessante ir pondo, acrescentando mais ou menos. Igual que eu achei que o do primeiro, do verde do meio para o verde último que eu coloquei, ficou muito semelhante, você pode voltar e fazer isso, que é fazer uma correção. Vou até dar um pause aqui para fechar esse estudo, acrescentando também o verde esmeralda. Porque aqui, ó, eu tenho o verde esmeralda, né, que é um pigmento diferente do verde cúprico, por exemplo. Eu vou colocar ele aqui. E o verde esmeralda dá uma configuração completamente diferente desse outro verde, por ele ser frio. E a gente vê isso bem aqui, ó. Então seria aqui o verde, que é o esmeralda, tá novinho, né, por isso que tá com mais óleo, né. Verde esmeralda mais branco. E aí a gente vê que ele já se torna um pouquinho só de branco eu ponho, comparado ao outro verde, nota-se nitidamente o quanto ele é mais azulado, né? Mais frio. Porque se a cor puxa para o azul, ela vai ser mais fria. Se ela puxa mais para o branco, ela vai ser mais... Para o branco, não, para o amarelo, ela vai ser mais quente. Para o amarelo, o laranja, enfim. E aqui um último tom mais claro, que seria com bastante branco. Aí é muito usado mais em mar, né? Se for aquele mar de água cristalina, aí seria mais interessante usar esse tipo de verde esmeralda. Inclusive, se eu coloco esse verde para misturar com o vermelho, não daria tanto essa mistura de preto cromático, daria mais um violeta cromático, né? Porque trata-se de uma cor azulada. Então esses foram os estudos, espero que você possa fazer também, que isso vai te auxiliar bastante. Todas as vezes que for, né, pintar alguma paisagem, poderia consultar esses vários tons de verde aqui, né? E aí, ó, veja só, esse foi um estudo bem assim,
como é que eu vou dizer, mais resumida a respeito das cores. O que você pode fazer é isso, ó. Esse foi um estudo mais completo e mais detalhado, onde eu medi com a régua, né, bonitinho. Eu fui fazendo assim, ó, colocando, aqui foram testes todos feitos com verde esmeralda, onde eu coloquei no primeiro violeta e branco, depois eu coloquei azul ultramar e branco, depois eu coloquei azul cerúleo e branco, depois eu coloquei só branco. Então esses são chamados de verdes frios. Depois eu fui fazendo os testes com verdes quentes, né? Então nessa escala aqui eu acrescentei amarelo cádmio claro em todos, depois amarelo escuro em todos, cada vez um pouco mais, depois amarelo ocre. Bom, aqui eu fui acrescentando laranja e vermelho, ou seja, vermelho cádmio alaranjado, vermelho cádmio claro e vermelho da China, e criando os tons, diferentes tons mais amarronzados, né? Pode ser chamado de marrom escuro. Nesse aqui eu acrescentei vermelho óxido transparente e depois branco, então aqui foram os tons de cinza, ou seja, todos os verdes acrescentando vermelhos e até mesmo o último aqui eu acrescentei preto. Então, para fechar aqui, né? Verde com vermelho óxido transparente deu essa cor, aí eu fui aos poucos acrescentando branco. Pode ser uma cor muito usada também, ó, chega perto, próximo a esse, né? Os tons mais claros. Que a gente tem vários caminhos para chegar na cor. Esse foi verde com o vermelho cádmio claro, só que aí já acrescentando branco na primeira, só que sempre predominando verdes, porque aqui eu estou fazendo o estudo da escala de verde. O mesmo com o vermelho da China depois, e depois o mesmo com verde mais preto, e depois acrescentando branco, né? E naturalmente fica um verde mais cinza. Então é isso, espero que possa ter contribuído aí a respeito de um pouco mais como desenvolver o aprendizado em relação às cores e aqui de forma específica trabalhando com os verdes. E aí, gostou do vídeo? Muito interessante essa mágica da mistura das cores, né? Olha, isso é muito importante, juntamente com o desenho, a uma boa execução de uma pintura. E agora eu te peço um favor. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar o like, às vezes a gente pode esquecer, curtir, né, o vídeo, comentar e compartilhar aí para que esse conteúdo alcance mais pessoas, né? São poucos os canais que têm conteúdo de qualidade, um estudo aprofundado de passo a passo como esse. Então só peço a sua contribuição para ajudar para que isso chegue para mais pessoas. Agora, se você deseja apoiar ainda mais o meu canal e ter acesso a um conteúdo exclusivo, te convido para se tornar membro na minha área de membros aqui no canal no YouTube. Se tornando membros por apenas R$ 29,99, o que é menos de R$1 por dia, você terá acesso a inúmeros tutoriais passo a passo e completos, não só de paisagens, mas também de retratos, natureza morta, florais, animais, desenhos diversos, enfim. O meu foco é trazer aqui para o YouTube o meu ateliê online, de forma que tenha acesso a várias pessoas sem pagar valores exorbitantes para isso. Então, quer apoiar mais ainda? Venha para a nossa comunidade, torne-se membro aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.